Olá, querido aluno, como você está? Vamos continuar nosso trabalho de estudo. Hoje nós vamos fazer a correção comentada do segundo roteiro de estudo que eu postei lá no E-Class. Dá pausa no vídeo, busca lá o teu material para que a gente consiga fazer a correção junto desses exercícios. Então vamos lá. Semelhante ao primeiro roteiro, esse segundo roteirinho também começava com perguntas norteadoras. Vocês perceberam que esse roteirinho vai trabalhar as operações básicas. Então, a primeira pergunta era assim: quais palavras são sinônimos de adição? Lembra que a gente conversou sobre isso em sala? Por que é importante conhecer palavras sinônimas das operações? Porque na hora que eu estiver lendo o meu problema, eu vou precisar entender o significado das palavras para entender o que o problema pede. Se eu conhecer essas palavras e conseguir associar a elas alguma operação, isso vai facilitar muito a minha conta. Isso vai facilitar muito a minha interpretação do problema. Isso ajuda, certo? Então, conhecer essas palavras vão me ajudar a entender o problema. Então, fazendo uma rápida pesquisa no teu próprio material, no caderno, que nós conversamos isso em sala de aula, ou fazendo uma pesquisa básica aí na internet, nós conseguiríamos encontrar algumas palavras sinônimas. Olha, aumentar, somar, acréscimo, ganhar, crescimento, cresceu, né? Depósito, depositei, juntar. Todas essas palavras podem nos ajudar a entender o contexto, levando a gente a uma adição, ok? A segunda pergunta, então, também buscava no mesmo sentido essas questões. Dá pausa no vídeo, confere aí se a primeira pergunta você respondeu certinho. Então tá, vamos seguir. A segunda pergunta era a mesma coisa, só que agora eu queria palavras sinônimas de subtração. E aí eu deixei como exemplo débito. Debitar, foi debitado. Isso é uma palavra sinônimo de subtração. Quais outras palavras são associadas à subtração? Olha aí, uma rápida pesquisa você conseguiria encontrar diminuir, abatimento, desconto, deu, débito, perdeu, está devendo. Essas palavras podem te ajudar a entender o contexto do problema e perceber se é uma subtração que você deve fazer aí para resolver o problema. Certo? Novamente, pausa o vídeo e confere aí tuas questões. Continuando, terceira pergunta. Como saber que o problema se trata de uma multiplicação? Qual é a dica, professora, que você pode nos dar que vai me ajudar a perceber se o problema se trata de uma multiplicação ou não? Gente, nós já percebemos e já conversamos que uma multiplicação também pode estar associada a uma soma, só que é uma soma de um mesmo número, uma determinada quantidade de vezes. Lembra disso? Lembra que eu fiz no quadro? 3 vezes o 5. O que isso significa? Significa 5 mais 5 mais 5. Lembra disso? Então, eu tenho que perceber o que está acontecendo nesse problema. 3 vezes o 5 é 5 mais 5 mais 5. Opa! Lembra? Está repetindo
repetindo o problema. Qual é o problema? Soma 5, certo? Então, quando eu pergunto para vocês como eu sei, como eu consigo perceber se o problema se trata de uma multiplicação? É isso aí mesmo. Eu sei que uma multiplicação consiste numa adição sucessiva de um mesmo número, produzindo um resultado que a gente chama de produto. Mas, no nosso popular, a gente conversou que uma multiplicação ela vai acontecer quando o problema se repete, certo, pessoal? Então, eu preciso perceber, opa, esse problema está repetindo? É a mesma coisa que está acontecendo várias vezes? E aí eu consigo associar a multiplicação. Palavras que vão estar associadas à multiplicação e são bem específicas é o que a gente já falou em sala também. Dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes. A palavrinha vezes também, né, pessoal? E várias outras. Então, sem nos prender a palavras em específico, eu também posso perceber o que está acontecendo no meu problema. Se o meu problema está se repetindo, é uma coisa que vai repetir, eu posso perceber que se trata de uma multiplicação. Beleza? Confere aí. Quarta e última perguntinha, nada mais é, já falamos de adição, já falamos de subtração, já falamos de multiplicação. Então, agora a gente vai tentar perceber algo que vai nos ajudar a resolver os probleminhas. O que vai nos ajudar a entender o problema é saber o significado das palavras e tentar associar essas palavras a alguma das operações que nós conhecemos. Então, quais palavras podem estar associadas à divisão? E aí, o que você colocou? Eu coloquei aqui, ó, repartir, parcelar, distribuir, dividir, fração. Toda fração é uma divisão também, né, pessoal? E algumas palavras são bem específicas da divisão, que podem diretamente nos encaminhar aí para uma divisão. São elas: metade. Lembra? Metade eu vou fazer o quê? Dividir por 2. Terça parte, a terça parte. Dividir por 3. A quarta parte, dividir por 4. E assim por diante. Tem várias, né? Coloquei alguns exemplos para vocês. Lembra, quando eu reparto, quando eu parcelo, quando eu distribuo, quando eu divido, nesse caso aqui é sempre em quantidades iguais. Repartir em 3 pedaços, parcelar em 5 vezes, distribuir em 10 para 10 pessoas, certo? Metade é 1 sobre 2. Terça parte é 1 sobre 3. 1/3 quer dizer a mesma coisa que a terça parte. Então, perceber e conhecer essas palavrinhas podem me ajudar a perceber aí se meu problema se trata de uma divisão ou não. Certo? Deu para fazer uma revisão? Então, vamos lá começar os exercícios. Então, vamos lá. Olha o primeiro exercício aí, gente. Era como se fosse um quebra-cabeça. Quais as operações abaixo pertencem às lacunas, né? Os quadradinhos vazios aí. Então, vamos lá. Olha, os alunos do 6º ano gostam de brincar com desafios matemáticos. Bernardo fez algumas operações e apagou parte delas para que Maria as completasse. Então, ajude a Maria a completar as operações utilizando números ou sinais convenientes.
Então, vamos lá. Vamos ver essas aqui que são dos sinais primeiro. É ver o que combina. Olha lá, se eu pego o sinal de menos, combina aqui? 18 menos 17 dá 35? Não, então não é, né? Multiplicação, 18 vezes 17 dá 35? Faz o teste aí. Começa a multiplicar, vê se funciona. Você vai perceber que não. Você vai perceber qual que vai funcionar aí. E aí, o que vocês acham? Se eu somar, vai funcionar, pessoal? Faz a continha aí do lado. Vê se dá certo. Sim, né? Então, já encontramos o primeiro. E é isso que vocês fariam nos demais. No segundo, qual operação funciona? Será que é demais? Ué, 65 mais alguma coisa vai dar menos? Um número menor? Não, né? Automaticamente você consegue associar a uma continha de menos. De dividir também não, né? De vezes também não. Então, você testando as operações, você consegue perceber que seria uma continha de menos. Esse daqui, eu tenho 15, alguma operação, 2 e deu o resultado 30. Opa! Eu multipliquei por 2. E, por último, aí, para completar com sinais, com as operações, 30 dividido para 5 é 6. Confere aí. Deu certo? Ótimo, perfeito. Agora, nós temos que perceber, lembra no livro de vocês que tinha essas lacunas também? E eu falei, olha, lembra das operações inversas, certo? Para onde você quer ir? E da onde você está vindo? O que você tem de informação? Eu quero encontrar esse cara, mas eu já tenho o resultado, então eu tenho que voltar, porque o resultado eu já tenho. Para eu voltar, eu faço continha de quê? Continha inversa. Se eu tenho mais, para eu voltar, eu faço continha de menos. Então, 53 menos 10, que número que eu encontro? 43. Então, seria 43 o resultado desse primeiro material. E confere, 43 mais 10 dá 53? Tá, então tá certo, né? O próximo, pessoal, novamente, eu já tenho o resultado, então eu quero voltar. Se eu tenho um menos, para eu voltar, qual é a continha que eu vou fazer? Continha de mais. Então, 18, 10 mais 18, para eu voltar, eu vou encontrar que resultado? Monta aí. 10 mais 18, eu vou encontrar 28. Confere, olha aí, confere. 28 menos 18, vou encontrar o resultado? Sim, então eu fiz a continha certa. Olha o próximo lá. Agora, eu quero encontrar o resultado. Eu preciso fazer conta inversa? Não, eu só quero encontrar o resultado. Então, você monta a sua continha. 37 menos 19, quanto vai dar? 37 menos 19, quanto vai dar? E aí, fez? Quanto deu? Confere aí se deu 18. 37 menos 19, lembra, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e assim por diante. O próximo, 85 mais 12, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, 5 mais 2, 7, 8 mais 1, 9. Confere aí se deu isso. 85 mais 12. Quanto dá, pessoal? Conferiu? Deu isso também? Perfeito!
E 81 dividido para 9? Monta a divisão. Quanto vai dar? 24 vezes 6. Quanto dá 24 vezes 6? Monta aí a continha. 6 vezes 4, 24. Sobe 2 e fica o 4. Quanto dá? 24 vezes 4. Opa, vezes 4 não. 24 vezes 6. Vai dar? Confere aí se o seu deu isso. Seu resultado deu isso? Confere aí comigo. Certinho, então, se deu. Olha aqui, pessoal, olha os dois últimos. A mesma coisa nós já fizemos. Eu já tenho o resultado. Para eu voltar, eu faço conta de... Nesse aqui, divisão, conta inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Lembra que conversamos sobre isso? Então, qual é o resultado? Que conta que eu deveria fazer? Eu tenho que fazer divisão. 72 dividido para 8, quanto vai dar? 72 dividido para 8, monta aí tua continha, quanto vai dar? E aí? Quanto deu? Deu esse resultado? Confere também. Faz a prova real agora. 9 vezes 8, 72. A mesma coisa no último. Eu já tenho o resultado. Para eu voltar, eu faço operação contrária. Eu faço operação inversa. Então, 4 vezes... Aqui era divisão. Para eu voltar, a operação inversa da divisão, vezes. Então, 4 vezes 6, quanto dá? Olha aí. Deu certo? Belezura, então. Dá pausa, confere e vamos continuar. Olha a segunda questão. Um feirante fez uma encomenda para a sua barraca de frutas. Encomendou aí 5 dúzias de laranja, 6 dúzias de manga, 3 dúzias de peras, 2 dúzias de abacaxis. Letra A. Quantas dúzias de frutas o feirante encomendou? Opa! Facilmente eu consigo resolver. 5 dúzias, depois mais 6 dúzias, mais 3 dúzias e depois mais 2 dúzias. Quantas dúzias, gente? 16 dúzias eu encomendei, certo? Perfeito? Ok. Quantas frutas de cada tipo o feirante encomendou? Nossa, quantas frutas? Eu vou somar 5, 6... Opa, não é assim. Eu tenho que lembrar que nesse caso, o que está acontecendo? Primeira coisa, eu tenho que lembrar. Dúzia é igual a 12. O que está acontecendo? Repetindo dúzia, 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 dúzia e assim por diante, não é, gente? Então, se está repetindo as dúzias, vamos fazer repetição, está associada à multiplicação. Então, 5 dúzias repetiu 5 vezes dúzia. Dúzia não é 12? Então, eu vou fazer a continha lá. 5 vezes 12. 6 dúzias, repetiu 6 vezes a dúzias, 6 dúzias, 6 vezes 12. Depois, 3 dúzias, 2 dúzias. E aí eu faço a continha. Rapidamente, se eu faço a multiplicação, eu já descobri que era uma multiplicação porque está repetindo dúzias, né? A mesma quantidade. Então, rapidamente eu consigo responder essa daí, olha lá. Laranja 60, manga 72, peras 36 e abacaxis 24.
Se ele vendeu 12 dúzias, quantas dúzias restaram? Opa! Se ele vendeu 12 dúzias, quantas dúzias restaram? Eu tinha 16 dúzias, menos 12. Quantas dúzias, gente, restou? Qual é a continha? Rapidamente eu consigo perceber que é 4 dúzias. Tudo bem? Certinho? Ok? Se eu quisesse saber quantas frutas restou, eu poderia então fazer a continha, somar aqui ou multiplicar, não é isso? 12 dúzias, então 12 vezes 12, vendeu 144 frutas. Se eu tinha 192 frutas, se eu fizesse a continha aqui, ó, 16 vezes 12, iria me sobrar 48 frutas, mas ele não está pedindo quantas frutas, ele quer saber quantas dúzias. Então, basta fazer continha de menos. Ele vendeu, ele perdeu, ele acabou com 12 dúzias, né? Ele não tem mais 12 dúzias. Então, quantas sobrou? Opa, ele tinha 16. Ele vendeu, ele tirou continha de menos. Tudo bem? Confere aí. Olha aí, terceira questão. Em uma fábrica trabalham 245 operários. Se cada um deles ganha R$ 560, quantos reais a fábrica paga por mês para todos os operários? Opa, nossa, o que está acontecendo aqui? Em uma fábrica trabalham 245 operários. Se cada um deles ganha 560, opa! O que está acontecendo aqui, gente? Repetição de salário. Todos esses ganham, se cada um deles, repetindo o salário deles, né? 245 vezes 560, olha aí. 0 vezes 5, 0 vezes 4, 0 vezes 2, deixa um espaço. Montei a continha aqui para ficar mais fácil para você. Professora, e essas setinhas? É para lembrar vocês. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Lembra, pessoal? Lembra que eu vou ver também por que a gente pula um para continuar. Aqui eu comecei das unidades, agora aqui eu estou multiplicando dezenas, então eu começo pelas dezenas. Por que eu começo aqui? Porque aqui eu começo pelas centenas. Lembram disso? Cuidado com essas coisas, porque muitas vezes o erro está na continha e não na interpretação do problema. Certo? Confere aí. Vê se você encontrou a mesma resposta. Quarta pergunta. Um canil possui 35 compartimentos para abrigar cães. 35 compartimentos. Em cada um deles cabe 32. Em cada um deles cabe 32. Quantos cães podem ser abrigados neste canil? Opa, qual é o problema? Opa, está repetindo o problema. Eu tenho 35 compartimentos e que cada um... Então, no primeiro compartimento, 35. No segundo, 30. No primeiro compartimento, 32 cães. No segundo compartimento, 32 cães. No terceiro compartimento, 32 cães. Está repetindo o problema, não é isso, gente? Se eu fosse resolver essa continha, se eu desenhasse os compartimentos e colocasse, eu ia somar 32, 32, 32, 32, 32. Eu não preciso ficar somando, porque eu sei que quando é repetição do problema, eu posso fazer uma multiplicação, uma repetição do problema. Então, eu posso fazer multiplicação. O que está repetindo? A quantidade de cães que cabem no
canil em cada compartimento, certo? Então, se eu fizer a continha novamente, as setinhas para me lembrar, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Confere aí. Chegamos então na quinta questão. Em uma escola estudam 1.561 alunos. Para a Páscoa deste ano, a diretora vai distribuir uma cesta com 15 doces dentro para cada aluno. Quantos doces a diretora terá que comprar? Cada aluno vai receber 15 doces. Eu tenho 1.561 alunos. O que está acontecendo? O primeiro aluno vai receber quantos doces? O segundo aluno vai receber quantos doces? 15 também. O terceiro, 15. O quarto aluno, 15. O quinto aluno, 15. Repetição. Então, qual é a continha que eu faço? Multiplicação. Olha aí a multiplicação. Dá pausa no vídeo e confere. Então, quantos doces a diretora vai ter que comprar? 23.415 doces. Olha a outra pergunta. E se cada cesta custar R$5, quanto ela vai gastar? Opa! E se cada cesta custa R$5, quantas cestas ela vai ter que ter? Se ela tem 1.561 alunos, ela tem 1.561 cestas, não é isso? Cada cesta custa R$5. Então, a primeira cesta, R$5. A segunda cesta, mais 5. A terceira cesta, mais 5. Eu preciso ficar somando 5, 5, 5, 5, 1.561 vezes? Não. É lembrar que está repetindo o valor da cesta. Então, basta eu fazer uma multiplicação. 561 cestas vezes R$5, que é o que vale cada cesta. Fiz a multiplicação, rapidamente eu encontrei o valor que a diretora vai gastar. R$7.805. Confere aí. Penúltima questão. O Brasil tem 513 deputados federais. Suponha que cada um deles ganha um salário de R$ 12.379 por mês. Quanto é pago por mês para todos os deputados? E depois, por ano, quanto é pago para todos os deputados por mês? Quanto é gasto, né? Por mês e quanto é gasto por ano? O que está acontecendo, gente? Qual é a operação? 513 deputados, todos eles ganham o mesmo salário. Cada um deles ganha quanto? R$ 12.379. O primeiro deputado ganha quanto? R$ 12.379. O segundo, R$ 12.379. O terceiro, R$ 12.379. Opa! Repetição de salário. Basta eu fazer o quê? Uma multiplicação. 12.379 vezes quantos deputados ganham isso? 513 deputados. Faço a multiplicação e eu encontro então quanto ganha quanto que todos eles gastam por mês. Então, a Câmara lá dos Deputados vai gastar um valor de 6.350.427 por mês, certo? E por ano, gente? Olha aí. Um ano tem 12 meses. Se por mês ele gasta esse valor aqui, basta eu multiplicar esse valor por 12 meses, que é um ano. Se eu fizer essa multiplicação, olha aí. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, não esqueçam. Eu vou encontrar o que ele gasta por ano. Olha lá, quanto que ele gasta por ano?
76.205.124 reais. Muito dinheiro, né, gente? Confere aí, dá pausa no vídeo e confere tuas continhas. Última questão, número 7, olha aí. Jorge herdou 340 pérolas de sua avó. Se cada pérola custa em média R$ 2.120, quanto ele irá ganhar vendendo todas as pérolas? E aí, pessoal? O que está acontecendo aí? Ele tem várias pérolas, quantas? 340. E cada pérola, as pérolas têm preço diferente? Cada pérola custa em média R$ 2.120. A primeira pérola, ele vai ganhar quanto? R$ 2.120. A segunda pérola, R$ 2.120. A terceira pérola, R$ 2.120. Opa! Está repetindo o problema. Logo, é uma multiplicação. R$ 2.120, que é o que vale cada pérola, vezes 340 pérolas. Fazendo a multiplicação, eu encontro aí quanto ele vai ganhar. E aí? A maioria foi de multiplicação, mas a ideia era que vocês treinassem aí fazer multiplicação com 2 casas, com 3 casas, tudo bem? Deu certo? Espero que sim. Estou com saudade de vocês. Nos vemos em breve em nome de Jesus. Tudo bem? Fiquem com Deus e até lá. E não se esqueça do que está escrito lá em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se você tem fé, você tem tudo. Se você tem esperança, o brilho de Deus no seu olhar é visto de longe. A vida só é boa de ser vivida quando se está em plena aliança com Deus, ou seja, conectado com Deus. Não esqueça disso. Beijo, aluno. Beijo, aluna. Saudade de cada um de vocês.